A sala era de um luxo antigo, com móveis pesados e quadros que pareciam observar cada movimento. O cheiro de madeira envelhecida e poeira fina pairava no ar. No centro, uma mesa comprida de mogno refletia a luz do lustre de cristal, e em volta dela, a família do falecido Arthur se sentava. Eram cerca de 10 pessoas, todos vestidos com roupas escuras, mas com olhares que variavam entre a tristeza e a expectativa. O advogado, um homem de meia idade com óculos finos e terno impecável, pigarreou antes de abrir uma pasta de couro. Silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Ele começou a ler, com uma voz clara e pausada, as formalidades de praxe, os nomes completos, as datas. A família ouvia, alguns impacientes, outros com um ar de superioridade. Afinal, eles eram os herdeiros naturais, os filhos e netos do bilionário Arthur. Não havia surpresas ali, pensavam. Mas a expectativa se transformou em espanto quando o advogado chegou à parte principal do documento. E, para a surpresa de todos, o testamento do Sr. Arthur estipula que a maior parte de sua fortuna, o valor estimado em R$ 1 bilhão, será deixado para a Sra. Lúcia da Silva. Um suspiro coletivo preencheu o espaço. Olhos arregalados se voltaram para Lúcia, que estava sentada discretamente num canto da sala, quase invisível até então. Ela era a empregada doméstica, uma mulher simples, de uns 40 e poucos anos, com cabelos presos num coque e as mãos entrelaçadas no colo. O choque no rosto da família era palpável, mas Lúcia, apesar de visivelmente abalada, mantinha uma calma surpreendente. Ela apenas olhava para o chão, como se as palavras do advogado não fossem dirigidas a ela. O filho mais velho de Arthur, Carlos, levantou-se abruptamente, o rosto vermelho de raiva. Isso é um absurdo, uma piada de mau gosto. Minha empregada? R$ 1 bilhão para ela? Onde já se viu uma coisa dessas? A neta Sofia, uma jovem que até então estava mexendo no celular, largou o aparelho e encarou Lúcia com desdém. Deve ser um engano. Ela deve ter manipulado o vovô. Ele não estava bem nos últimos meses. O advogado, impassível, esperou a confusão diminuir um pouco, embora o burburinho de indignação e as acusações veladas continuassem. O testamento foi redigido com total lucidez e assinado por testemunhas. Não há margem para dúvidas. A família continuava em choque, a raiva crescendo a cada segundo. Lúcia, por sua vez, ergueu os olhos vagarosamente, encontrando o olhar furioso de Carlos, depois o desprezo de Sofia. Não disse uma palavra, apenas respirou fundo. A verdadeira riqueza não se mede em bens, mas em lealdade e cuidado. E naquele momento, parecia que Arthur havia entendido isso melhor do que ninguém. Nós vamos contestar isso. Você não vai ficar com nada, sua interesseira, gritou Carlos, apontando o dedo para Lúcia. Os outros familiares concordavam com a cabeça, alguns já pensando em ligar para seus próprios advogados. Lúcia, sem olhar para mais ninguém, levantou-se devagar. Seus passos eram silenciosos enquanto ela se dirigia à porta. Ela saiu da sala sem dizer uma única palavra, deixando para trás um rastro de mistério e a família mergulhada em sua própria indignação. O que teria levado Arthur a tomar uma decisão tão radical? E o que Lúcia faria com R$ 1 bilhão? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. Para entender melhor essa história, precisamos voltar no tempo. Lúcia não era uma pessoa qualquer na vida de Arthur. Ela veio de um lugar bem diferente, do interior de Minas Gerais. Uma moça simples, criada na roça, onde a vida é dura, mas os laços familiares são muito fortes. Lá, o dia começava cedo, com o canto do galo, e terminava com o sol se pondo depois de muito trabalho na terra. Lúcia aprendeu desde pequena o valor do esforço, da honestidade e da união. Sua família era grande,
e o pouco que tinham era dividido entre todos. Mas a vida no campo nem sempre é fácil. A falta de oportunidades fez com que muitos jovens, inclusive Lúcia, buscassem a cidade grande. Ela chegou em São Paulo ainda muito nova, com o coração apertado de saudade da família e daquele cheiro de terra molhada. A capital era um universo de concreto, buzinas e gente apressada, muito diferente do sossego de sua pequena cidade. Os primeiros tempos foram difíceis. Lúcia sentiu na pele o que era a solidão e a dificuldade de se adaptar a um mundo tão novo. Morava num quartinho alugado, dividindo o pouco que tinha com outras moças que também buscavam uma vida melhor. Ela começou como diarista, limpando casas, lavando, passando. Cada centavo era contado e uma parte era sempre enviada para ajudar a família em Minas. O sonho de Lúcia era simples: ter uma casa própria, dar uma vida mais confortável para os pais e para os irmãos. Ela não queria luxo, apenas paz e segurança. Era uma mulher de poucas palavras, mas de uma determinação enorme. Via nos olhos de sua mãe a cada visita a esperança de que ela conseguiria. E Lúcia não queria decepcionar. Foi nesse cenário de luta e esperança que surgiu a oportunidade de trabalhar na casa do Sr. Arthur. Ele era um empresário muito rico, viúvo há muitos anos e conhecido por ser um homem recluso com um temperamento difícil. Sua mansão era enorme, cheia de cômodos que pareciam vazios, mesmo com tantos móveis caros. Lúcia ouvia histórias sobre ele, de como era exigente e de como sua família não o visitava muito. Mas para ela, era um emprego fixo, uma chance de ter mais estabilidade. No início, a relação entre Lúcia e o Sr. Arthur era estritamente profissional. Ela cuidava da casa, preparava as refeições, e ele, na maioria das vezes, ficava em seu escritório, imerso em livros ou documentos. As conversas eram curtas, quase protocolares. Bom dia, Lúcia. O almoço está pronto? Boa noite. Mas com o tempo, Lúcia percebeu algo mais. Por trás daquela fachada de homem duro, havia uma profunda solidão. Ele nunca falava sobre a esposa falecida, mas seus olhos, às vezes, pareciam carregar um peso enorme. Lúcia, com sua sensibilidade e seu jeito discreto, começou a notar pequenos detalhes. O Sr. Arthur gostava de café forte pela manhã e de um bolo simples no lanche da tarde. Ele preferia o silêncio, mas às vezes deixava a televisão ligada em canais de notícias, talvez para ter algum som no ambiente. Lúcia não invadia seu espaço, mas estava sempre atenta. Ela sabia que a dependência dele não era apenas por serviços domésticos, mas por uma presença, por alguém que cuidasse do ambiente que ele habitava. Ela o via como um homem que, apesar de todo o dinheiro, parecia não ter ninguém de verdade ao seu lado. Seus filhos e netos raramente apareciam, e quando vinham, era sempre uma visita rápida, apressada, com um ar de formalidade que Lúcia, com sua simplicidade, percebia. Ela sentia que o Sr. Arthur, no fundo, ansiava por um afeto que não recebia de sua própria família, e Lúcia, sem perceber, começou a preencher um pouco desse vazio, não com palavras, mas com cuidado e dedicação genuínos. Essa relação, que começou como um emprego, aos poucos se transformava em algo mais profundo, algo que nem Lúcia nem o Sr. Arthur poderiam prever. Essa solidão do Sr. Arthur não surgiu de repente. Ela foi se acumulando ao longo dos anos, com cada decepção vinda da própria família. Lúcia, com o tempo, começou a ver e entender a raiz daquele isolamento. As memórias que o Sr. Arthur compartilhava, mesmo que de forma indireta, pintavam um quadro triste da relação dele com os filhos e netos. Houve muitas promessas quebradas. Filhos que juravam cuidar dos negócios da família, mas que, na primeira oportunidade, desviavam o foco para seus próprios interesses. Netos que prometiam visitas regulares, mas que só apareciam quando precisavam de dinheiro para algum empreendimento duvidoso ou para uma viagem cara.
Lúcia via o brilho nos olhos do Sr. Arthur quando ele falava de algum plano para o futuro da família, e depois via a tristeza quando esses planos se desfaziam por falta de interesse dos herdeiros. As reuniões de família, quando aconteciam, eram cheias de uma tensão que Lúcia sentia no ar. As conversas giravam em torno de bens, de investimentos, de quanto dinheiro ainda seria preciso para manter o padrão de vida de todos. O Sr. Arthur, muitas vezes, era tratado com uma educação fria, quase protocolar. Lúcia via os filhos e netos elogiarem o pai na frente dele, mas, pelas costas, cochichavam sobre a idade, sobre a teimosia, sobre a demora em passar o bastão. Era uma manipulação velada, uma busca constante por mais dinheiro, sem nenhuma preocupação real com o bem-estar do patriarca. Lúcia percebia que a família do Sr. Arthur o via mais como uma fonte de recursos do que como um pai ou avô. Ela se lembrava de uma vez, durante um almoço de domingo, quando o Sr. Arthur tentou puxar assunto sobre uma lembrança da infância de um dos filhos. O filho, impaciente, mudou o assunto rapidamente para um novo investimento que precisava da aprovação e, claro, do dinheiro do pai. O sorriso do Sr. Arthur murchou na hora, e ele se calou, terminando a refeição em silêncio. Era um contraste muito grande com o cuidado que Lúcia dedicava. Enquanto a família se preocupava com a fortuna, Lúcia se preocupava com o Sr. Arthur. Ela notava quando ele não dormia bem, quando não tinha apetite, quando parecia mais pensativo. Ela não perguntava diretamente, mas preparava um chá calmante, deixava um livro novo em sua mesa, ou simplesmente garantia que a casa estivesse sempre em ordem, um refúgio de paz para ele. Sem perceber, Lúcia se tornou a confidente do Sr. Arthur. Não com grandes conversas, mas com pequenos gestos. Ele começou a desabafar sobre a solidão, sobre a ingratidão dos filhos, sobre o peso de carregar uma fortuna que parecia afastar as pessoas em vez de aproximá-las. Lúcia ouvia, sem julgar, sem dar conselhos, apenas com sua presença atenta. Ela era o porto seguro, a única pessoa em quem ele parecia confiar de verdade. Para Lúcia, aquilo era parte do trabalho, mas também era algo mais profundo. Ela vinha de uma família onde o afeto e o cuidado eram a base de tudo. Ver o Sr. Arthur, um homem tão rico e poderoso, tão desamparado emocionalmente, mexia com ela. A família dele, com todo o dinheiro e a educação, não conseguia enxergar o homem por trás do título de milionário. Eles ignoraram o lado humano, os sentimentos, as necessidades emocionais que o Sr. Arthur tinha. Lúcia entendia que o choque da família na leitura do testamento não foi um acidente. Foi o resultado de anos de desatenção, de promessas não cumpridas, de um relacionamento baseado apenas no interesse financeiro. O testamento não era uma surpresa, mas a última gota de uma relação que já estava rachada há muito tempo. O Sr. Arthur, em seu silêncio, estava observando tudo, guardando cada decepção, cada demonstração de desinteresse. E Lúcia, com sua lealdade e cuidado, estava lá para testemunhar tudo. Com o tempo, o ambiente na mansão ficou pesado, quase insuportável. As discussões entre o Sr. Arthur e seus filhos se tornaram mais frequentes e mais ríspidas. Lúcia, que antes só ouvia de longe, agora presenciava as brigas na sala de estar, na biblioteca e até na cozinha. Os assuntos eram sempre os mesmos. Negócios que o Sr. Arthur insistia em tocar sozinho, decisões financeiras que os filhos queriam controlar e a falta de atenção que eles dedicavam ao pai. Os filhos vinham à mansão, mas era como se estivessem cumprindo uma obrigação, nunca por vontade própria. Chegavam com pastas de documentos, cheios de gráficos e números, tentando convencer o pai a assinar isso ou aquilo. O Sr. Arthur, por sua vez, ficava cada vez mais teimoso, recusando-se a ceder, o que só piorava a situação. Ele dizia que eles só pensavam em dinheiro, e eles respondiam que ele estava velho e já não sabia o que fazia.
Lúcia via o sofrimento do Sr. Arthur, que ficava horas depois dessas discussões, sentado em sua poltrona, olhando para o nada. A saúde dele, que já não era das melhores, começou a piorar visivelmente. As visitas ao médico se tornaram rotina, e com isso, a pressão da família aumentou. Eles queriam que o Sr. Arthur fizesse um novo testamento, que passasse procurações para eles gerenciarem tudo. Não havia um pingo de preocupação genuína com a saúde do pai, apenas com o controle do patrimônio. A postura da família se tornou ainda mais desrespeitosa. Chegavam sem avisar, reviravam papéis e falavam mal de Lúcia pelas costas do Sr. Arthur, insinuando que ela estava se aproveitando da situação. Uma vez, a filha mais velha do Sr. Arthur, Dona Sofia, disse abertamente que Lúcia era uma empregada e não deveria se intrometer nos assuntos da família. O Sr. Arthur ouviu e, pela primeira vez, defendeu Lúcia com firmeza, dizendo que ela era a única que realmente cuidava dele. Essa defesa só fez com que a família passasse a tratar Lúcia com ainda mais desprezo. Eles tentavam afastá-la do Sr. Arthur, pedindo para que ela não ficasse no mesmo cômodo quando eles estivessem presentes, ou inventando tarefas para mantê-la ocupada em outras partes da casa. Lúcia sentia o peso do julgamento deles, mas se mantinha firme, pois sabia que o Sr. Arthur precisava dela. Os vizinhos, que antes mal notavam a presença de Lúcia, começaram a observar a decadência familiar. Carros de luxo paravam na frente da mansão com frequência, mas as visitas eram curtas e barulhentas. Cochichos nas ruas sobre a fortuna do Sr. Arthur e a briga dos filhos pela herança eram comuns. Lúcia sentia os olhares curiosos quando ia ao mercado, como se todos soubessem o que acontecia dentro daquela casa. Era um sufocamento emocional, uma pressão constante que se acumulava dia após dia. O Sr. Arthur, com a saúde cada vez mais frágil e a mente mais lúcida para perceber a ingratidão dos filhos, se sentia mais sozinho do que nunca. Lúcia se tornou seu único apoio. Ela era quem o ajudava a se vestir, a comer, a tomar os remédios. Era ela quem ouvia seus desabafos sobre a vida, sobre os arrependimentos, sobre a tristeza de ver sua própria família tão distante e interessada apenas no dinheiro. As noites eram longas, e Lúcia muitas vezes ficava acordada, pensando no que seria do Sr. Arthur e no que seria dela mesma. Ela via a solidão nos olhos dele, o cansaço em seus ombros. O Sr. Arthur, com toda a sua fortuna, estava morrendo sozinho, cercado de pessoas que só queriam o que ele tinha, e não quem ele era. Lúcia, a empregada humilde, era a única que o via de verdade, que o tratava com carinho e respeito, sem esperar nada em troca, apenas cumprindo sua função com dignidade. Era um cenário de desolação, onde a riqueza material contrastava brutalmente com a pobreza de afeto e humanidade. Foi numa tarde chuvosa, com o céu cinzento refletindo o clima dentro da mansão, que a verdade veio à tona de forma devastadora. O Sr. Arthur estava mais fraco do que nunca. Lúcia o ajudava a sentar-se na poltrona da sala de estar, a mesma onde ele passava horas olhando para o nada. O silêncio era pesado, interrompido apenas pelo som da chuva batendo nas janelas. Ele tossiu e Lúcia lhe ofereceu um copo d'água, segurando-o para ele. Com a voz rouca e baixa, quase um sussurro, o Sr. Arthur começou a falar. Ele falou sobre um episódio recente, um susto que ele havia tido durante a noite, quando sentiu o coração falhar. Ele chamou por ajuda, mas ninguém atendeu. Tentou ligar para os filhos, mas os telefones estavam desligados, ou eles não quiseram atender. Foi Lúcia quem o encontrou na manhã seguinte, pálido e fraco, e quem o levou ao hospital de emergência. Ele revelou que, durante todo o período de internação, a família apareceu apenas 1 ou 2 vezes, por pouco tempo, apenas para perguntar sobre os negócios e as finanças. Não houve uma palavra de carinho, um gesto de preocupação genuína. Lúcia, por outro lado,
Estava lá todos os dias, sentada ao lado de sua cama, trazendo um pouco de comida caseira que ele gostava, lendo o jornal para ele, conversando sobre coisas simples. A voz do Sr. Arthur embargou quando ele disse: Lúcia, minha família me abandonou. No momento em que eu mais precisei, eles não estavam lá. Você foi a única. Você me deu o carinho e o cuidado que eles negaram. Ele olhou para ela, e havia uma mistura de tristeza e gratidão profunda em seus olhos. Lúcia sentiu um nó na garganta, mas permaneceu em silêncio, apenas ouvindo. Ele continuou, explicando que percebeu, naquele momento de fragilidade, que a verdadeira família não era feita de sangue, mas de laços de afeto e lealdade. Ele disse que tinha uma dívida com ela, não apenas pelo trabalho, mas pela humanidade que ela mostrou. E então, ele tomou a decisão. Eu decidi reescrever meu testamento, ele anunciou, e Lúcia sentiu um choque percorrer seu corpo. A maior parte da minha fortuna, Lúcia, será para você. Lúcia ficou sem palavras. Seus olhos se arregalaram e ela sentiu o coração acelerar. Era muita coisa para assimilar. Ela, uma simples empregada, recebendo a fortuna de um bilionário. A princípio, ela tentou recusar, dizendo que não era certo, que o dinheiro deveria ir para os filhos dele. Mas o Sr. Arthur a interrompeu. Não, Lúcia, eles tiveram suas chances e falharam. Você não falhou. Você me deu o que mais importava nos meus últimos anos: companhia e carinho. Eu quero que você use esse dinheiro para realizar seus sonhos, para ajudar sua família, para fazer o bem. Eu confio em você. Ele explicou que já tinha conversado com seu advogado, que todos os trâmites seriam feitos em segredo para evitar a fúria da família antes da hora certa. Lúcia estava atordoada, mas ao mesmo tempo sentiu um peso se instalar em seus ombros. A responsabilidade era imensa. Ele a fez prometer que aceitaria, que honraria a memória dele com essa decisão. Movida pela gratidão que sentia por aquele homem, que apesar de seu temperamento difícil, havia se tornado uma figura paterna para ela, Lúcia aceitou. Ela viu nos olhos do Sr. Arthur não apenas a dor do abandono, mas também a esperança de que seu legado, seu dinheiro, pudesse finalmente ser usado para algo bom, por alguém que valorizava as coisas simples da vida. Naquele dia, a chave narrativa da história virou. A decisão do Sr. Arthur não era apenas um ato de vingança contra a família, mas um reconhecimento do valor de Lúcia, da sua lealdade inabalável. Era a prova de que, no final das contas, o afeto e o cuidado valiam mais do que qualquer fortuna. Lúcia deixou a sala com o coração apertado, mas com uma nova e inesperada responsabilidade, que mudaria sua vida para sempre. Ela sabia que os próximos dias seriam difíceis, mas a promessa feita ao Sr. Arthur era sagrada. Depois da leitura do testamento, a vida de Lúcia virou de cabeça para baixo. A calmaria que ela mantinha na sala do advogado era apenas por fora. Por dentro, um turbilhão de emoções a consumia. A família do Sr. Arthur, especialmente os filhos, não aceitou a decisão. Eles cercaram Lúcia com uma pressão constante, ligações que não paravam, visitas inesperadas na porta de sua humilde casa. As ameaças veladas se tornaram mais explícitas, sempre girando em torno da mesma ideia. Esse dinheiro não é seu. Você não merece. Vamos provar que você manipulou o velho. Lúcia sentia na pele o peso do julgamento. Ela, que sempre trabalhou duro e viveu de forma simples, agora era vista como uma oportunista. As vozes em sua cabeça não eram apenas as da família do Sr. Arthur, mas também as suas próprias dúvidas. Será que eu vou conseguir lidar com isso? Será que sou capaz de administrar tanto dinheiro? O que as pessoas vão pensar de mim? O medo de não ser capaz de carregar essa responsabilidade era real. A vergonha de ser alvo de fofocas e olhares tortos a fazia querer se esconder. Foi nesse momento que o advogado do Sr. Arthur
Um homem sério e experiente chamado Dr. Mendes se tornou seu principal apoio. Ele a orientou em cada passo, explicando os trâmites legais e a protegendo das investidas da família. Dr. Mendes era um porto seguro para Lúcia. Ele a tranquilizava dizendo que o testamento era sólido e que a vontade do Sr. Arthur seria respeitada. Lúcia, ele disse uma vez, o Sr. Arthur confiava em você. Ele viu algo em você que a família dele não viu ou não quis ver. Não deixe que eles a façam duvidar disso. Enquanto a família do Sr. Arthur se organizava para contestar o testamento na justiça, a notícia se espalhava. Vizinhos e antigos funcionários do Sr. Arthur reagiram de várias formas. Alguns sentiam inveja, fofocando que Lúcia tinha dado um golpe no velho. Outros, que conheciam o Sr. Arthur e a dedicação de Lúcia, ofereciam apoio e admiração. Finalmente alguém de verdade vai se beneficiar, diziam alguns, lembrando-se do quanto a família do milionário era distante. A mídia local, claro, não perdeu tempo. A história da empregada que herdou R$1 bilhão de um milionário virou manchete. Reportagens sensacionalistas eram publicadas, alimentando o debate sobre justiça, herança e a sorte de Lúcia. O nome dela estava em toda parte, e isso aumentava ainda mais a pressão psicológica. Ela mal conseguia sair de casa sem ser reconhecida ou abordada por jornalistas curiosos. O impacto psicológico em Lúcia era profundo. Por um lado, havia a alegria de poder ajudar sua família no interior, de realizar os sonhos que pareciam impossíveis. Ela pensava nos pais, nos irmãos, e sabia que aquele dinheiro poderia mudar a vida deles para sempre, tirá-los da dificuldade. Por outro lado, havia o peso da responsabilidade e do julgamento social. Ela se sentia dividida entre a gratidão ao Sr. Arthur e o fardo de ser o centro das atenções de uma forma que nunca imaginou. As noites eram longas, cheias de preocupações e incertezas. Lúcia sabia que a batalha judicial seria longa e desgastante. Mas a promessa que ela fez ao Sr. Arthur, de honrar sua memória e usar o dinheiro para o bem, era o que a mantinha firme. Ela tinha que ser forte, não apenas por ela, mas por ele. Ela sabia que precisava encontrar um caminho para lidar com tudo isso, para provar que o Sr. Arthur não estava errado ao confiar nela. Lúcia, com a ajuda incansável do Dr. Mendes, começou a se reerguer. A batalha judicial com a família do Sr. Arthur foi exatamente como ela esperava. Longa, cansativa e cheia de ataques pessoais. No entanto, o testamento era irrefutável. O Sr. Arthur havia tomado todas as precauções legais, deixando claro sua vontade e os motivos por trás de sua decisão. O Dr. Mendes apresentou provas contundentes do abandono da família e do cuidado dedicado de Lúcia. Ele mostrou registros médicos, depoimentos de enfermeiros e até de outros funcionários que testemunharam a indiferença dos filhos e netos do milionário. Após meses de idas e vindas nos tribunais, a decisão final veio. A família do Sr. Arthur perdeu a ação judicial. O testamento foi mantido na íntegra. Eles ficaram apenas com a pequena parte da herança, aquela que o Sr. Arthur havia reservado para eles antes de reescrever o testamento, um valor insignificante perto do que eles esperavam. A fortuna, R$1 bilhão, era oficialmente de Lúcia. Com a questão legal resolvida, Lúcia pôde finalmente respirar. Ela não se deixou levar pelo luxo ou pela ostentação. Sua primeira atitude foi investir em sua cidade natal, no interior de Minas Gerais. Ela construiu uma nova escola, reformou o posto de saúde e criou programas de apoio a pequenos agricultores, ensinando novas técnicas e oferecendo recursos para que pudessem prosperar. A cidade, que antes parecia esquecida, ganhou nova vida. Sua família, que sempre a apoiou, foi a próxima prioridade. Lúcia comprou uma casa confortável para os pais. Garantiu que seus irmãos tivessem acesso à educação de qualidade e montou negócios para eles,
dando-lhes a oportunidade de crescer e ter estabilidade financeira. Ela fez tudo isso com a discrição e a humildade que a caracterizavam, sem alarde, sem buscar os holofotes. Para ela, o verdadeiro valor do dinheiro estava na capacidade de transformar vidas, de dar oportunidades. Lúcia também honrou a memória do Sr. Arthur de uma forma muito particular. Ela criou uma fundação em seu nome, dedicada a apoiar idosos em situação de abandono e a financiar pesquisas sobre doenças que afetam a terceira idade. Era sua maneira de mostrar ao mundo que o Sr. Arthur, apesar de sua fama de recluso e difícil, era um homem que valorizava a lealdade e o cuidado. Ela sabia que ele aprovaria cada uma dessas iniciativas. A vida de Lúcia mudou radicalmente, mas sua essência permaneceu a mesma. Ela continuou sendo a mulher simples e trabalhadora que um dia saiu do interior em busca de uma vida melhor. A diferença é que agora ela tinha os meios para fazer a diferença na vida de muitas outras pessoas. Ela se tornou um exemplo de integridade, um símbolo de esperança para tantos que, como ela, vieram de origens humildes. A história de Lúcia mostra que a verdadeira riqueza não se mede em bens, mas nas relações humanas, na capacidade de fazer o bem e na gratidão. Ela provou que a lealdade e o amor genuíno podem mover montanhas e que, no final das contas, o que realmente importa é o legado que deixamos. Lúcia, a empregada que herdou 1 bilhão, não apenas mudou sua própria vida, mas tocou a vida de muitos, provando que a bondade e a dedicação são as moedas mais valiosas que existem. Ela encontrou sua verdadeira fortuna não no dinheiro, mas no propósito que ele lhe deu.